que também falou, e eu vejo e eu concordo plenamente de que existem muitas origens para a questão da enfermidade. Uma é a questão que a gente vê que desde o princípio lá após o pecado, a gente vê que também existe a lei da semeadura, tudo que o homem plantar o homem vai colher. Então tem muita gente que Deus tem usado alguém, às vezes Deus tem usado até o ímpio para dizer, não continua fazendo isso, você vai prejudicar a tua saúde. Aí não, eu não preciso. E aí depois o problema vem. Ah, mas tem Deus. Eu sou forte. Eu sou forte. Às vezes Deus não cura. A gente não consegue entender, mas muitas das vezes Deus não cura. Da desobediência. Por causa da desobediência. Então plantou, colheu. Me lembro que eu preguei uma vez, até o irmão Elton uma vez comentou, que eu preguei sobre a lei da reciprocidade. Verdade. Ou seja, a gente planta e a gente vai colher em várias áreas das nossas vidas. Em várias áreas das nossas vidas. Sempre vai vir um retorno. É a lei do retorno que dizem. É aquela ação e reação. Toda ação vai gerar uma reação. Então há muitas enfermidades que elas foram plantadas. Aleluia. Consciente muitas das vezes. Oh, Jesus. E aí a gente vê Deus pela sua infinita misericórdia, muitas das vezes ele cura. Mas e quando ele não cura? E quando uma pessoa vai numa situação terrível? Eu me lembro, olha só, é triste, mas eu ouvi uma certa feita, alguém falou para mim bem assim, só que essa pessoa não era cristã, não era serva de Deus. Isso é mais triste ainda. Ela fumava e a gente falava, e alguém falava assim para ele, não faça isso, pare com isso vai te matar. Não, todo mundo vai morrer. E aí eu olhei aquilo e eu falei bem assim, todo mundo vai morrer, o problema é como vai morrer. Eu não quero morrer gemendo de dor. Eu não quero. Sim. Eu não quero morrer urrando de dor. Todo mundo vai morrer um dia e tal, e aí o cara vá tabagismo, vá droga, vá álcool, vá prostituição, e não é assim, né? E essa pessoa, assim, quando depois lá na frente descobriu que estava já numa fase terminal, morreu mal. Eu quero crer que ele recebeu Jesus, que ele teve uma oportunidade, mas ele morreu mal. E outra situação, quando eu cuidei em uma igreja, eu me lembro que tinha um irmão que trabalhava comigo na igreja. Essa igreja era um ponto de pregação, na verdade, no meio do tráfico, lá na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. E eu me lembro que era eu e mais esse irmão. E esse irmão, ele tinha 1% de visão e ele era soro positivo, eu acho que diz, né? Alguém que tem HIV. Ele esteve no Vale da Sombra da Morte. Ele teve mal, porque ele praticava muitas coisas, traía a esposa dele, andava com um monte de mulheres e se drogava, fazia um bolo. E ele, o que aconteceu? Ele contraiu o vírus do HIV. Quando ele ficou mal, até então, enquanto ele era forte, ele não queria Deus. Sim. Mas quando ele ficou mal, Deus foi tão bom que Deus deu uma oportunidade para ele. Aleluia. E lá para morrer, deram 30 dias de vida para ele. Não sei se você já ouviu contar esse testemunho, irmão. Deram 30 dias de vida para ele. E Deus operou lá no leito. E Deus disse que estava operando um milagre. Mas que milagre Deus operou? Deus não curou ele, irmão. Mas Deus tirou ele lá do hospital. E os médicos tinham dito que ele ia durar 30 dias. E que era para os parentes virem de tudo quanto é lado para ver ele, porque ele ia morrer. E Deus disse que ia operar um milagre. Deus não curou ele, irmão Elton. Mas ele vivia como alguém que não tinha o problema que ele tinha. Jesus. E em 99 disseram que ele ia morrer. Ele é vivo até hoje. É um testemunho ao contrário isso aí, né? Ele é vivo até hoje. Ele Entendi. Toca instrumento. Sim. Ele lê a Bíblia com 1% de visão. Uma vez eu entrei na casa dele e como é que esse irmão lê a Bíblia? Sendo que ele tem a Bíblia na mente. Eu pregava e eu recitava um texto e não sabia. Eu falava assim, irmão fulano, aonde está escrito esse texto? E ele falava, irmão Isaías, está escrito no livro tal, capítulo tal, versículo tal. E aí, um dia eu pensei assim, ele escuta a Bíblia falada. E ele disse pra mim, não escuto a Bíblia falada. Mas eu não quis acreditar. E eu cheguei na casa dele, ele tava com uma lupa grudada na Bíblia, assim, ó. Deus, e com a cara grudada na Bíblia e lendo a Bíblia. Tu viu? Mas o milagre que Deus fez na vida dele, olha só, Deus não tirou aquele vírus. Quem sabe, talvez, se Deus tirasse, ele ia voltar a fazer tudo que ele fazia no mundo antigamente. A gente não sabe, só Deus sabe. Não, com certeza. Mas Deus conservou a vida dele e Deus transformou ele num testemunho vivo para ganhar almas para Jesus. É lucro, né? Uma vida que dá lucro para Deus.
Então eu vejo, meus irmãos, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mesmo quando nós não entendemos.